Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus às multidões dos judeus: Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. E o pão que eu darei é a minha carne dada para a vida do mundo. Os judeus discutiam entre si, dizendo: Como é que ele pode dar a sua carne a comer? Então Jesus disse: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós. Quem come a minha carne e bebe meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue verdadeira bebida. Quem come a minha carne e bebe meu sangue permanece em mim e eu nele. Como o Pai que vive me enviou e eu vivo por causa do Pai, assim aquele que me recebe como alimento viverá por causa de mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é como aquele que os vossos pais comeram. Eles morreram. Aquele que come este pão viverá para sempre. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querido irmão, querida irmã, hoje toda a Igreja celebra solenemente Corpus Christi. O corpo e o sangue de nosso Deus, o Verbo que se fez carne, habitou no meio de nós e se faz pão para a nossa salvação. 10 dias após Pentecostes, a Igreja convida-nos a olhar para Jesus na Eucaristia e, mais do que isso, a tornar visível e público aquilo que em todos os altares e por todos os sacrários do mundo ali se conserva, grande mistério de fé, a presença viva e real de Jesus na Santíssima Eucaristia. Esta festa de Corpus Christi tem a sua origem num fato extraordinário acontecido no ano de 1247, na Bélgica, onde uma freira, Santa Juliana, teve algumas visões. Portanto, há 800 anos atrás, essa irmã sonhava tendo uma visão da lua, a lua bastante luminosa, mas com umas manchas pretas. E aquilo ela percebeu e discerniu que aquelas manchas eram exatamente uma falta. Faltava na igreja uma celebração solene para honrar melhor o precioso corpo e sangue de nosso Senhor. E ali então ela procurou o bispo para que estabelecesse naquela diocese algo que pudesse reportar e fazer com que todos pudessem assim publicamente manifestar a sua fé em Jesus na Eucaristia. Naquela região também ali, nessa data, próximo a isso, o grande milagre eucarístico de Bolsena, aquele padre que, duvidando da presença real de Cristo, daquela hóstia partida, começa a sangrar e até hoje se conserva aquele corporal que foi manchado pelo corpo de nosso Senhor, pelo sangue de nosso Senhor. Esta festa que hoje celebramos, celebrada em toda a Igreja Católica um pouco depois, nos idos de 1264, traz junto de si a riqueza de uma liturgia solene, com textos belíssimos que foram escritos nada mais, nada menos do que por Santo Tomás de Aquino. Há uma belíssima sequência que é um hino próprio que acontece em algumas celebrações solenes e é o caso também na celebração de hoje, que vale muito a pena para poder assim meditar neste precioso dom de Cristo. Qual é, pois, o sentido desta festa?
A Eucaristia, como sabemos, é a ação de graças. Cada missa é a ceia e ao mesmo tempo o sacrifício do Senhor Jesus, que perpetua para sempre essa graça no coração da Igreja. É misteriosa a presença de Cristo no corpo, pão e vinho, corpo e sangue, um grande milagre. A nossa mente não consegue entender como que pode um Deus tão grande permanecer tão pequeno num pedaço de pão. E a resposta, quem nos dá é o coração. Só um amor imenso é capaz de amar tanto e de ficar tão presente no nosso meio. E esta é a nossa fé. Jesus está realmente presente no seu corpo e no seu sangue, na sua alma e divindade, tão perfeito e real como está no céu, pois assim também está na Eucaristia. Este mistério nós só podemos compreender plenamente ajoelhados. Não queiramos entender só com a razão e só com os sentidos. O paladar vai falhar, afinal saboreamos pão e vinho, o tato falha, tocamos pão e vinho, a visão falha, enxergamos pão e vinho, o olfato falha, pois cheira pão e vinho, e somente pelo ouvido que crê o que escuta pode perceber o mistério, e somente a audição que não falha. Isto é o meu corpo, isto é o meu sangue. Eu sou o pão vivo descido do céu. O pão que eu darei é a minha carne dada para a vida do mundo. No pão e no vinho, pois, meu irmão, Jesus se esconde para que a nossa fé e o nosso amor o descubram. Em cada missa, em cada comunhão, em cada visita ao Santíssimo, devemos pedir ao Senhor a graça de aprofundar a nossa amizade com Cristo. É Santo Tomás quem vai recordar dizendo que a virtude do sacramento da Eucaristia é exatamente transformar o homem em Cristo pelo amor. E é verdade, cada um vive segundo aquilo que ama. Ora, se amarmos a Cristo, viveremos por Ele e para Ele. Ele não quer outra coisa, senão derramar as suas graças como outrora, quando tocou os doentes que ficavam curados, quando tocou os mortos que ressuscitavam, quando também toca a nós, derramando-se inteiramente por mim e por ti. Há uma oração belíssima de Santo Tomás de Aquino, que podemos rezá-la todas as vezes em que vamos comungar, uma oração de preparação para a Santa Missa, que diz exatamente o seguinte: Eis que me aproximo do sacramento do vosso Filho único, nosso Senhor Jesus Cristo. Impuro venho à fonte, cego à luz da eterna claridade, pobre indigente ao Senhor do céu e da terra. E adiante segue, que eu receba o pão dos anjos, o Rei dos reis e o Senhor dos senhores, com o respeito, a humildade, a contrição e a devoção, com a mesma pureza de fé e propósito de intenção que convém para a salvação da minha alma. Nós somos mais felizes do que imaginamos, porque afinal temos muito perto de nós o sacrário. Nós somos muito felizes porque em cada Eucaristia podemos render em louvor e ação de graças. E, portanto, não sejamos mesquinhos. Não tenhamos pressa em dar a Deus a graça, o louvor, a honra e a glória. Nada pode ser mais importante do que a nossa participação na missa. Afinal, este é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. E, portanto, a Sagrada Eucaristia é este amor que nos aguarda. São João Maria Vianney assim definiu: só no céu nós compreenderemos verdadeiramente a felicidade de poder celebrar a missa. Também ele dizia, diante do sacrário, nós abrimos o nosso coração e pela fé sentimos-nos felizes para sermos admitidos à sua presença. E diante do sacrário temos a melhor maneira para rezar. A Eucaristia, que é Cristo, que é tesouro da Igreja, pede-nos apenas então que guardemos este valioso tesouro. O Senhor está no sacrário. Ele nos espera.
Na Santa Missa, quando o sacerdote eleva em suas mãos a hóstia, ali Jesus nos olha como olhou para Zaqueu, como olhou para Maria Madalena, como olhou para outros que se converteram pelo olhar de Jesus. E isso nos leva a afirmar que Jesus não é recompensa para os bons, mas ele constitui antes sim uma força para os mais frágeis e pecadores, a começar por mim e por ti. Hoje é um dia de ir também para a rua, manifestar aquilo que nós cremos no interior com gestos de bondade e externar assim em beleza, em espiritualidade e fé. Cuidemos muito do zelo das nossas igrejas. Cuidemos muito da maneira como estamos participando da Santa Missa. Cuidemos da maneira como estamos comungando, da maneira como nos portamos na Eucaristia, como passamos em frente ao altar, como fazemos a genuflexão. Sejamos corteses, elegantes, educados. Olhar para o sacrário ao entrar na igreja. Evitar talvez todo e qualquer ruído, barulho, conversa. Ter uma boa educação e chegar antes, participar bem da missa e prestar atenção, receber a comunhão e fazer ação de graças, e visitar Jesus muitíssimas vezes no Santíssimo Sacrário. Quando chegarmos no céu, com certeza nós veremos Nossa Senhora, que tão bem conservou a graça de seu Filho na terra. E com ela, com certeza poderemos dizer: eu também quisera receber-vos, com aquela humildade, pureza e devoção com que vos recebeu a vossa Santíssima Mãe, com o Espírito e o fervor dos santos. Amém.